Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo, mais um vídeo falando aqui sobre o dia a dia do Botafogo de Futebol e Regatas. Aqui só se fala do Botafogo, pelo menos neste canal, né, onde a gente discute aqui é um canal de opinião, pessoal. Aqui você não encontra informação em primeira mão, furo de reportagem, nada disso. Aqui você tem opinião, aqui você tem análise, tem debate, onde a gente vai trocando figurinhas, trocando ideias aqui, vocês comentam aqui, discordando, concordando, tanto faz, e eu vou abordando aqui as pautas mais aprofundadas para discutirmos sobre o Botafogo. Encarecidamente eu peço para que você se inscreva aqui no canal antes de mais nada. Estamos querendo chegar aqui aos 32 mil inscritos. Você já vem me ajudando pra caramba nos últimos 8 meses. Tem 8 meses que eu faço aqui vídeos diários, conteúdos diários aqui no canal, e a gente está vendo a proporção mais de 30 mil inscritos. Tudo graças a vocês. Também ative aqui as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que eu publicar um vídeo vai aparecer a barrinha de notificação aí para vocês. Então, simbora, cara, que tem muita coisa pra gente falar, de coisa boa, coisa ruim, coisa preocupante, né? Não só sobre esse jogo que passou agora contra o Boa Vista, mas projetando essa semana que antecede um clássico sábado no Maracanã, Botafogo e Flamengo. Uma possível estreia de Keisuke Honda, que já aparece, né? O nome do cara já aparece lá no Bira. Na verdade, falta pouquinho, né, para o nome do Honda aparecer como um inscrito de fato aqui no Bira da Ferj, né? Você pode acessar, tem lá, só pesquisar Bira Ferj no Google, vai aparecer na primeira aba, você vai dar uma olhada aqui no nome do Keisuke Honda, tá ali faltando um único documento, tem uma única pendência, tá indo na aba ali de exigências, faltando a transferência, o documento de transferência internacional. Então falta muito pouco para o Honda ser inscrito. E antes da gente começar a falar aqui sobre tudo, né, eu gostaria de ressaltar que eu não ressaltei em nenhum dos dois vídeos, coloquei ali a imagem, mas não falei, né, sobre a linda homenagem feita ao Valdir Espinosa, né, com a imagem, né, primeiro de tudo a simplicidade da homenagem com a arte, né, no telão do estádio Newton Santos, né, da mesma maneira, vamos dizer, mesmo design gráfico que a gente tinha em 1989, né, que o Valdir Espinosa apontava, acendeu a luz, aí Botafogo campeão estadual invicto, a mesma arte gráfica foi usada para estar escrito ali, Espinosa eterno campeão. E o minuto de silêncio foi uma coisa absolutamente arrepiante, né? Você não via um pio no estádio. Quando alguém conversava, todo mundo já fazia pedia para todo mundo ficar quieto, para ficar em silêncio. Então, devido à homenagem feita aí ao nosso eterno professor. Bom, gente, como a gente já falou aqui sobre o Honda, eu quero falar um pouco ainda, puxar o gancho aí do que foi esse jogo contra o Boa Vista, de algumas preocupações que ficaram para haver aí correção por parte da comissão técnica do Paulo Autuori, projetando essa semana aí vazia que o Botafogo vai ter, né? Não está disputando Sul-Americana, obviamente não está disputando Libertadores, o Flamengo vem aí para enfrentar o Júnior Barranquilla na competição continental, então o Flamengo a gente pode esperar talvez um time, se for o titular, um pouco mais desgastado, e o time alternativo, né, se o Jorge Jesus quiser poupar a galera depois desse confronto que acontece longe, né, acontece lá na Colômbia. E se o Botafogo tem algum tipo de preocupação, é na defesa. Ao contrário dos últimos anos, onde a defesa ela parecia um pouco mais compactada e o grande problema do Botafogo era a criatividade, era a criação, né, o potencial dos jogadores para poderem aí resolver a partida, esse ano talvez esteja um pouco ao contrário. O Botafogo conseguiu encontrar um centroavante, o Pedro Raul, que fez muita falta no último jogo, né? Então esperemos aí o Pedro Raul se recuperando para que ele consiga jogar o clássico, né, contra o Flamengo. O Bruno Nazário resolvendo, a gente tá vendo aí o Luiz Henrique muito incisivo partindo para cima, mas na defesa a gente vê uma fragilidade que a gente não via talvez nos últimos anos, né? Tanto coletivamente quanto individualmente, falando dos próprios jogadores. E aí eu ressalto especialmente as laterais. Na verdade são dois setores, né? São três, se você parar para pensar. Volante, aí eu coloco o primeiro volante ali de combate, o volante de contenção, lateral direita e lateral esquerda. Não só ao longo desses primeiros jogos aí de temporada são as posições aí que menos têm me agradado dos jogadores que vêm sendo escolhidos, não só pelo Paulo Autuori, mas também eram escolhidos pelo Valentim, mas também nesse último jogo, Barrandegui e Danilo Barcelos realmente preocuparam a torcida do Botafogo. Eu acho que não só nesse jogo, mas nos últimos confrontos eu acho que o Barrandegui ele não foi bem na estreia dele como titular contra o Fluminense, né? Para mim não foi nada bem. Contra o Náutico eu também não gostei dele, para mim ontem ele foi péssimo. O Danilo Barcelos, legal que contra o Náutico ele jogou como extremo, então não tem como isentar, né? Mas contra o Fluminense também foi mal e ontem eu também não gostei. A verdade é que a posição, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, né, talvez esteja sendo um problema para o Botafogo nos últimos anos.
Eu acho que a última temporada que o Botafogo teve uma grande consistência, lateral realmente não foi um problema, talvez tenha sido 2016, onde o Luiz Ricardo, antes de se machucar, estava jogando um bolão da direita, e na lateral esquerda, a gente tinha uma boa alternância ali entre Vitor Luiz e Diogo Barbosa. Aí 2017 não tinha lateral direito, né? Alguns se machucaram, Jonas, Marcinho, aí o Arnaldo entrou que realmente não deu conta do recado, né? O Diogo Barbosa foi embora em 16, o Vitor Luiz foi embora em 17, aí ficou o Gilson, veio o Moisés, também não agradou, nem Gilson e nem Moisés eram queridos pela torcida do Botafogo na esquerda, né? E no ano passado o Botafogo sofreu bastante também nessa posição, Marcinho saía, entrava o Fernando, aí saiu o Gilson machucado, ia Yuri, Lucas Barros, e agora esse ano parece que o Botafogo tentou, o comitê de futebol também não conseguiu, né? Eu acho que foram as grandes falhas talvez do comitê de futebol, todo mundo está sujeito a erro, não vou ficar aqui apedrejando, né? Mas eu acho que laterais, eu acho que o Botafogo pecou na contratação, principalmente na lateral esquerda, Barcelos e Guilherme Santos, e na direita a fatalidade realmente da lesão no Marcinho, né? E como volante, eu vou colocar aqui também o volante, né, talvez tenha sido um ponto falho, em que o Botafogo contratou talvez demais, né, tinha muito pau para pouca obra, a gente está vendo alguns sendo emprestados aí nesse momento, e os que são titulares não estão rendendo, né, mas apenas um vem agradando quando entra, que é o Caio Alexandre, mas primeiro eu quero falar das laterais. Na lateral direita, eu quero saber quando que o Marcinho volta, mesmo que o Fernando volte de lesão, também acho que é insuficiente para um time de primeira divisão que tem boas pretensões na temporada. O Barrandegui, eu prefiro esperar para cornetar demais, mas do que eu vi até agora, não gostei nada, e olha que ele jogou ali na minha frente, né, na lateral direita, o posicionamento dele principalmente me desagradou muito, né, seja ofensivamente quanto defensivamente. Eu não descartaria, não sei se para esse jogo contra o Flamengo, né, seria eficaz colocar isso, mas eu não descartaria colocar o Varley como lateral direito, né, eu acho que se a posição de origem do cara e os laterais de origem não estão rendendo, é uma alternativa. Na lateral esquerda, eu acho que o Botafogo, em algum momento, ele vai ter que ir no mercado, vai ter que ir ao mercado tentar contratar, né, algum lateral, eu acho que vai ser inevitável. E como volantes, eu não sei se eu colocaria o Caio Alexandre logo de cara, mas ele pede passagem, né? O Alex Santana marcou o gol, beleza, mas talvez tenha desagradado em alguns outros aspectos. O Cícero não faz absolutamente nada. Aí você olha para o banco, o Luiz Otávio entrou mal quando jogou. O Thiaguinho também, péssimo sempre que vem entrando. Ontem não foi tão péssimo assim, mas também não fez nenhuma diferença. Agora você tem aí o Leandrinho, o Bochecha e o Enderson sendo emprestados e, na minha opinião, é eficaz porque talvez mereçam espaço, né, em outros clubes, né? Mas o Caio Alexandre, ele pede passagem. Não sei se eu colocaria contra o Flamengo, mas pede passagem na medida em que ele entra e ele consegue produzir muito mais que quem está lá dentro. E eu acho que o adversário da vez, ele é muito propenso para que a gente se preocupe com isso. O adversário da vez é o Flamengo, que tem todo o repertório possível para atacar, tanto pelo corredor lateral quanto pelo corredor central. Eu acho que o miolo de zaga talvez não seja o problema do Botafogo, acho que o Marcelo tá bem, o Juan Renato, pelo menos por enquanto, não tá comprometendo, não vou ficar aqui marretando ele, mas eu acho que pelos lados e no corredor central de meio, né, o Botafogo ter essa fragilidade que tá tendo, por exemplo, contra o Boa Vista, né, como teve contra o Resende em alguns momentos, sofreu o gol do Macaé, como teve contra o Náutico, contra o Caxias, sinceramente, contra um Flamengo da vida, o Paulo Autuori ele vai ter realmente muito trabalho. Portanto, ao meu ver, né, aí eu tô falando a longo prazo, eu acho que para essa partida o Botafogo ele vai ter que... eu acho que eu vou me basear um pouco nos comentários do Rafael Rezende, né, comentarista dos canais Sport TV, né, que tem, assim, na minha opinião, hoje é disparado o melhor comentarista do Grupo Globo ali de TV fechada. O Rafael, ele falou que o Botafogo, o que falta ao Botafogo realmente, né, ele usa até o termo latifúndio, né, que o Botafogo, ele, quando ele tem jogadores de muita qualidade, de muito potencial na frente e não tem como suprir nessa falta de marcação sem a bola com a qualidade dos jogadores de trás, você tem que encurtar os espaços, né? Encurtar os espaços é o quê? É superioridade numérica onde tem a bola quando o adversário toca a bola. Então o Botafogo ele vai ter que trabalhar muito bem esses manejos coletivos, como na minha opinião o Alberto Valentim trabalhou muito bem no jogo entre Botafogo e Flamengo no ano passado, que o Botafogo acabou fatalmente perdendo o jogo com um gol no fim, estava com um jogador a menos, mas o Botafogo foi muito bem imprimindo essa marcação, não deixando espaço para o Flamengo girar a bola como geralmente quer e como geralmente gosta. Para mim, é a grande alternativa para que o Botafogo não sofra, não tenha que jogar acuado, como o Paulo Autuori fala que ele não gosta, mas que ele não tenha também
os problemas que pode ter se jogar, por exemplo, como jogou agora contra o Boa Vista. Alguns podem falar que eu tô cornetando, mas não é corneta, é preocupação. Preocupação no momento que os botafoguenses, né, o lado alvinegro desse clássico, ele tem que ficar muito unido e muito atento. A gente sabe como é que é a semana pré-clássico Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro. E eu acho que o momento ele não tem que ser de raiva, o momento não tem que ser de reação, o momento tem que ser de união, concentração, trabalho, para que se passe por cima disso da maneira que o Botafogo conseguiu quase passar no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que alguns projetavam goleada do Flamengo no Newton Santos. Botafogo imprimiu um volume de jogo e poderia ter vencido a partida se o Luiz Fernando não tivesse sido expulso. É uma coisa que me motiva a falar um pouco sobre o maior ídolo, né, do Botafogo, um dos maiores ídolos, talvez o maior, né, jogador da história do Botafogo ao lado de Newton Santos, Manuel dos Santos Garrincha, né, o Mané Garrincha. Eu gosto muito de falar desse cara, ainda mais em semana de clássico Botafogo e Flamengo, já que ele era realmente, na década de 60, o terror dos rubro-negros. E é engraçado, eu me lembrei dele aqui do nada, cara, porque realmente ele era um cara que incomodava, né? Se tinha um momento em que os rubro-negros ficavam loucos de raiva, era a época que Garrincha jogava pelo Botafogo. O Flamengo se armava, o Flamengo se entusiasmava, tentava ir pra cima do Botafogo, a bola parava no pé do cara e não tinha jeito. O cara acabava com o Flamengo de todas as maneiras. E o próprio goleiro Manga enfatizava, né, cutucava ainda os flamenguistas com essa raiva, dizendo que o bicho era completamente certo. Né? E a gente sabe que o Garrincha, né, quando a bola rolava, meu amigo, o cara, o preto e branco, ele combinava com a alma dele. Ainda mais para um cara que adquiriu um carinho enorme pelo Botafogo, tendo em vista que ele não tinha praticamente time nenhum na infância. Né? Se você parar para pensar, o Garrincha, dizem que o Garrincha era Flamengo, né? Mas ele era Flamengo porque ele vivia, né, numa região metropolitana, né, onde tinha muita gente, e o clube popular realmente no Rio de Janeiro, que foi se formando nas décadas de 40, 50, era o Flamengo. Né? E um Flamengo que encantava, com o Zizinho, né, o campeão estadual de 1939, só se falava do Flamengo naquela época, mas o Garrincha, ele mal se importava com isso. Inclusive, uma prova disso é esse livro espetacular que eu tenho aqui, de Rui Castro, Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. É um livro, assim, talvez tenha sido o livro mais espetacular que eu já tenha lido em toda a minha vida. Basicamente uma biografia inteira, completa, da vida do Mané Garrincha, que é incrível, que é absolutamente brilhante. Portanto, vamos dar uma olhada aqui numa página que eu vou ler um parágrafo que é muito importante, cara, a gente ficar aí a par, né? Como é que era a infância realmente desse personagem que é um dos mais importantes da história desse clássico, né? Botafogo e Flamengo, um dos mais importantes clássicos aí da história do futebol carioca, do futebol brasileiro. Vamos lá. Até então, Garrincha nunca pensara no futebol em termos de dinheiro, estamos ali na década de 40, 50, ou em quaisquer termos. Não gostava de conversar sobre futebol, nunca viera ao Rio para assistir a um jogo e nem mesmo ouvia partidas pelo rádio. Torcia vagamente pelo Flamengo, mas apenas porque, quando tinha uns 6 anos, em 1939, o Flamengo fora campeão carioca com Domingos da Guia, Leônidas, Zizinho, né, de quem todo mundo falava. Em 1950, por exemplo, o Brasil perdera a final da Copa do Mundo para o Uruguai, em pleno Maracanã, e ele nem se lembrara de ouvir o jogo pelo alto-falante armado na praça. Foi pescar, no momento da final o cara foi pescar. E na volta, encontrou o Pau Grande inteira chorando, todo mundo em prantos na rua. Ele perguntou o que aconteceu, né? Quando ficou sabendo por quê, achou uma bobagem. O futebol só era bom para jogar, dizia ele. Então, bem esclarecido aí que Garrincha, ele gostava de jogar a bola. Ele gostava de bola no pé, bola na rede, independente do time, independentemente do jogo, ele gostava realmente de jogar futebol. Ele não estava nem aí realmente para assistir e nem tinha um time de coração. Bom, pessoal, resolvido esse assunto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e até a próxima. Valeu!